Autorizada? Quem está vindo aqui pela primeira vez, levanta a mão, por favor. Muita gente. Sejam todos bem-vindos, né? Antes da gente começar, de fato, a palestra, vamos sintonizar. Todos consigo e a gente junto. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Se tiverem com as pernas cruzadas, descruzarem. Se puderem sentir a grama nos seus pés, sintam. E aí respira, consciente. Sentindo o ar que entra e o ar que sai. Se você preferir ficar de olhos abertos, tá tudo certo. Olha para essa natureza maravilhosa que te rodeia. Sente o ar preenchendo todo o teu corpo. Cada célula do seu corpo. Sente o ar saindo e voltando para a atmosfera. Sente também essa grama nos teus pés. Qual é a sensação que ela te traz? Percebe quais são os cheiros que teu olfato consegue perceber. Leva atenção agora para a tua boca. Qual é o gosto que tem na sua boca? Agora percebe a sensação do teu corpo tocando na cadeira, da tua roupa tocando na tua pele. E respira lento e profundo novamente. E devagarinho, no seu tempo, vai abrindo os olhos. Agora estamos todos conectados. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Lácio Luiz, né? Eu sou Gigi e senhora Rejane Cavalcante. Pronto, perfeito. Maravilha. Então, a cada semana trazemos temas diversos aqui, né? E hoje, na sincronicidade, porque não existem coincidências, pelo menos é o que eu acredito, o Alemão e Marcos trouxeram aqui sobre a oração, sobre quão importante é essa oração. E a palestra de hoje é justamente sobre isso. O tema é a prece que transforma. Mas antes eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham que é prece? Enquanto vocês respondem na mente de vocês, depois vocês vão me falar, eu queria que o pessoal da mídia me dissesse até onde eu posso andar, por favor. Porque eu tô meio assim. Eu posso andar até onde? Vai andando que ele dispara. No branco. No branco? Então até aqui? É. Gente, que felicidade. E aqui, até aqui tá de boa? Até ali no alto-falante. Esse celular é massa, gostei. Gostou? Agora vocês já deram tempo para pensar. O que é prece para vocês? Comunicação. Comunicação. Conversa com Deus. Mais o quê? Conexão. Mais o quê? Agradecimento. Agradecimento. Mais o quê? Confiança, quando a gente faz uma prece que a gente confia que pode alcançar.
confiança, porque a gente confia, né? Quando a gente faz uma prece, a gente confia, fé. Mais alguma coisa a acrescentar? Sintonia, massa. Mais o quê? Terapia. Boa. Mais o quê? Mais alguma coisa? Meditação, massa. Então, com todas essas palavras, dá pra gente fazer uma palestra legal. Vocês me ajudaram. Então, quando eu fui pesquisar sobre o que era prece, eu encontrei uma definição dos mecanismos da prece que fizeram sentido para mim. A prece, ela acontece em 4 dimensões. A primeira delas é: a prece reorganiza, reestrutura quem faz ela. Em que sentido? Muitas vezes a gente está na ansiedade, a gente está triste, a gente está eufórico. Muitas coisas estão se passando dentro do nosso corpício. Eu estou procurando uma pessoa chamada Rejane Cavalcante. Já foi, já deu certo aqui. Já deu certo? Já. Massa. Então, muitas vezes a gente está nesses estados meio desequilibrados, não é? E quando a gente começa a realizar a prece, isso vai se equilibrando, isso vai se aquietando dentro da gente, né? A segunda dimensão é que a prece, ela cria uma sintonia. Só que não é uma sintonia só com aquele Deus que a gente foi ensinado, que é muito acima de nós. É com Deus que está dentro da gente. Ou seja, uma sintonia com nós mesmos. Com o estado mais elevado que podemos ter dentro de nós. Um outro ponto, a terceira dimensão, é que a prece, ela nos ajuda a equilibrar e organizar, reestruturar o nosso campo emocional. Ajuda a compreender as nossas emoções. Porque muitas vezes a gente acha que, eu tô sentindo raiva, então agora os obsessores vão se juntar a mim e agora já era. Não. Essa raiva, ela tá trazendo alguma informação. E quando a gente realiza uma prece, a gente toma consciência, ou melhor, a gente pode tomar a consciência do porquê aquela raiva está chegando para nós, para que a gente possa tomar alguma atitude diferente com relação a qualquer que seja o motivo que ela está me trazendo, qual a informação que ela está me trazendo. E um outro ponto, a quarta dimensão, é que a prece, ela nos ajuda a agir. Por quê? Muitas vezes a gente acha que rezar é esperar que as coisas aconteçam. Mas não. Quando a gente tem uma fé passiva e espera que tudo aconteça, que o universo se movimente para que a nossa vida ande, muitas vezes a gente se frustra. E rezar, orar, preciar, não é ficar só aguardando, na inércia. É agir. E muitas vezes quando a gente reza, aí vem toda uma conexão. Por a gente estar mais conectado com a gente, sintonizado com quem somos. Quando a gente se reorganiza fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, vem a vontade de agir. Independente de qual seja a ação. Independente de ser pedir ajuda, ou realizar algo, ou de dar um pequeno passo, ou de dar um passo para trás. Não importa, mas nos ajuda a agir. Só que,
pensando em tudo isso, a gente precisa compreender o que é a prece. Né? Ela nos ajuda a fazer muito isso. Isso é o mecanismo que ela age dentro de nós. Mas como é que é essa prece? Hoje, Marcos fez aqui uma prece que provavelmente veio do coração dele. Como é que vocês sentiram no corpo de vocês as palavras que foram ditas aqui? Vocês sentiram verdade ou mentira? Como é que vocês sentiram no corpo de vocês? Sentiram aquela energia de leveza ou aquela energia que, vixe, esse cara tá falando as besteiras ali na frente, vizinho? Mas por que isso? Porque as palavras, elas estão conectadas com o sentir. Muitas vezes a gente reza da boca para fora. Quantas vezes vocês não rezaram um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou o que é que seja, da boca para fora? Eu digo que várias. Automático. Eu tenho que rezar de noite antes de dormir. Pai Nosso que quiser essa brigadeira, acabou-se. Onde é que estava a sua cabeça enquanto você estava repetindo essas palavras decoradas? Onde é que estava o seu coração? Onde é que estava o seu pensamento? Onde é que estava o seu sentimento? Com ódio do cara que me cortou hoje no trânsito. Eu ainda estou pensando nisso. Será que essa prece, essa oração, ela está emanando a luz que você desejava? Será? Provavelmente não. Porque as palavras, elas são muito importantes. Muito. Porque as palavras, elas são a manifestação daquilo que tem dentro de nós. Mas eu não queria ter dito isso. É um padrão que você está repetindo em algum lugar, mas você disse. Quando você toma consciência aí, tá? Não sei por que eu disse isso. Você está olhando para esse padrão que você manifestou através das suas palavras. Mas está em você. E você tem a possibilidade de, em um outro momento, respirar um pouquinho antes de dizer aquilo. E talvez você diga algo diferente. E talvez ainda não. Porque esse padrão ainda continua estando dentro de você. Então, rezar, orar, vai muito além daquilo que é falado. No momento em que a gente se conecta verdadeiramente para fazer uma oração, que a gente respira, como por exemplo, no momento inicial onde vocês fecharam os olhos, se vocês estavam totalmente presentes, sentindo cada sentido físico, vocês estavam rezando, nós estávamos rezando, nós estávamos orando. Mas do contrário, quando a gente está só repetindo mecanicamente as orações que foram nos ensinadas, tem um efeito bem menor. Porque aquilo que a gente está emanando é o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando. E aí, vamos lá. Quando a gente sente algo, a gente emana uma vibração. E essa vibração, ela é sentida pelas outras pessoas. Por isso que eu pergunto, o que vocês sentiram quando o Marcos falou aqui na frente? Porque se não está sendo verdadeiro com aquilo que ele sente, se ele tivesse vindo aqui por obrigação, só porque me mandaram vir aqui, o que vocês sentiriam era isso. Só que é sutil. Muitas vezes a gente não percebe. E no momento em que a gente faz a nossa oração
e a gente deixa o nosso coração falar, a luz que é emanada do nosso campo, ela se expande. Porque lembra sobre a frequência? É essa frequência que eu estou emitindo. É uma frequência de amor. E aí, no momento que essa luz acende dentro de mim, que eu estou nesse momento de conexão e sintonia, que eu parei para fazer a minha oração, a minha prece, o meu rezo, quais são as energias, quais são os espíritos que se conectam comigo nesse momento? São energias e espíritos na frequência que eu estou emanando. Então, isso vai se potencializando. Mas que a gente tome cuidado em achar que são só os espíritos que fazem as coisas. Eles só estão potencializando e nos ajudando por causa da nossa escolha. Mas tudo depende de nós. Da nossa vontade, do nosso sentimento, de verdade em estar fazendo aquilo. Então quer dizer que quando eu estou com raiva, só vai se juntar em mim espíritos que estão com raiva. No momento que você está rezando e você está querendo compreender aquilo que tem dentro de você, que você está olhando para dentro, que você está olhando para você, qual é a sua intenção? Se reorganizar, mudar. Então quem é que se une? Quais são as energias que potencializam essa oração? São os que estão na raiva? Não. Quando a gente está no momento da nossa oração, e aí eu vou voltar aqui ao que o alemão trouxe. Primeiro, façam por vocês. Rezem por vocês. Porque não adianta de nada a gente ficar pedindo que fulano mude, que ciclano mude. Se aqui dentro o caos está instaurado. Sim, eu preciso olhar para mim antes de olhar para o outro. E isso não é egoísmo. Porque no momento que eu olho para mim, que eu tive essa raiva, que eu tive esse medo, que eu tive essa tristeza, que eu fiz as minhas preces, que eu compreendi o que estava acontecendo, que eu me permiti sentir aquele sentimento, que me trouxe aquela consciência. Eu fiz alguma mudança porque eu compreendi o porquê aquele sentimento me trouxe. Por que aquele sentimento veio até mim? Eu estou mudando a minha frequência. Eu estou curando coisas que estão dentro de mim, ainda que estavam ali como feridas, como sombras, mas que eu estou dando luz àquelas questões. Então, quando eu faço isso, eu ajudo a mudar o mundo. Muitas vezes a gente só reza pedindo para que o mundo mude, pedindo pelo outro. Se a gente começar pela gente, às vezes a gente não precisa nem pedir. Isso acontece naturalmente. Porque muda a frequência. E quando você chega num lugar, você não precisa falar. O que que se conecta primeiro quando você chega num lugar? É a visão? Você chega num lugar, eu olhei para a Fernandinha, a primeira coisa que eu vejo nela é a visão, é ver como ela está? É isso? Essa é a nossa primeira conexão? Não? E é o quê? É energia. Porque nós temos um campo energético. Cada um de nós tem o nosso campo energético. E a primeira coisa que se conecta quando a gente encontra alguém ou a gente chega em um lugar são os campos energéticos. Então, só em estar em lugares com determinadas pessoas, a gente se sente muito bem. Como também o contrário. Só de estar em determinados lugares, a gente se sente muito mal. Por quê? É porque a pessoa está mal vestida? Não. É por causa da energia. E quanto mais
eu faço as minhas preces, ou seja, eu tenho as minhas conexões. Eu tenho os meus momentos para olhar para as minhas emoções. Mas a minha frequência vai mudando. É igual uma rádio. Eu só vou conseguir escutar a 103 se eu botar na 103. Então, eu só consigo acessar determinadas frequências se eu estiver nessa frequência. Se eu estiver sintonizado nessa frequência. Candice falou ali atrás que prece é meditação. Por quê? Porque estar na presença é você viver em prece. Porque quando você está na presença, você está escutando os sons que te rodeiam. Você está compreendendo que aquela situação tocou numa ferida sua. E você sentiu medo, e você sentiu tristeza, e você sentiu raiva, e você sentiu alegria ou êxtase. Quais foram as situações no seu dia, hoje, que de alguma forma mexeram no seu campo emocional? Você sabe dizer porque do nada você fica reativo ou reativa? Do nada vem uma raiva que você não consegue explicar de onde vem. Quando a gente está nessa presença, nessa conexão com quem somos, nessa sintonia com o universo, com a Mãe Terra, com nós estamos vivendo em prece. E é fácil fazer isso? Com a quantidade de estímulos que a gente tem no nosso dia a dia? É fácil? É desafiador. Vamos botar assim? É desafiador. Por quê? Porque além da quantidade de estímulos que nós temos no nosso dia a dia, nós trazemos bagagens daqueles que vieram antes de nós. De padrões que nós apenas repetimos no automático sem compreender por que a gente está fazendo aquilo. Por isso que muitas vezes a gente faz, eu não sei porque eu falei isso. Eu não sei porque eu fiz isso. Quando a gente para olhar, às vezes a gente faz algo que a gente até esquece, porque a mente ela faz assim, ó. Vou nem deixar você lembrar disso aqui. Mas quanto mais presente a gente está, quanto mais observando os nossos comportamentos a gente está, mais a gente vai tomar consciência desses padrões que nos distanciam da nossa essência. E a prece é uma ferramenta incrível para que a gente possa fazer isso. Falaram lá atrás que é uma terapia. Também pode ser. Porque quando eu olho para mim, quando eu me observo, quando eu me avalio, como foi o meu dia, o que eu fiz, quais foram as minhas ações, por que isso aqui mexeu comigo, eu estou transformando coisas aqui dentro. Que o grande lance da vida é a gente tomar consciência. É sair dos olhos fechados. Que o sistema faz tanto para manter esses olhos fechados. Então, rezar, orar, não é falar mecanicamente palavras que você aprendeu num centro espírita, numa igreja, de onde quer que seja, num livro que você leu. Não é repetir mecanicamente isso. É você acreditar naquilo que você está falando. É você rezar com seu coração, independente do que qualquer outra pessoa vá achar. O silêncio é uma prece. Muitas vezes você quer reagir a algo que te trouxeram de informação, que te deixou na raiva, e ao invés de reagir, você silencia. Isso é uma prece. Porque você está silenciando
para respirar e ter a oportunidade de agir diferente. E não baseado nas suas dores. Eu fiz uma viagem em março agora para fazer um curso lá na Guatemala. E o curso, ele era em espanhol e inglês. Tinha as duas possibilidades. Eu não sou fluente em nenhum dos dois. Compreendi algumas coisas, mas um curso, né? Sempre tem coisas que trazem desafios. E até para fazer perguntas. E aí, eram 21 dias de curso, então tinham 17 pessoas, ou tinham 17 países diferentes dentro da minha turma. Então, imagina a quantidade de culturas diferentes que tinham lá. De pessoas que achavam coisas que eu discordava. Que eu não achava que era legal. E o que eu achei mais interessante é que muitas vezes eu queria falar algo relacionado ao que tinham trazido, sendo que a limitação da língua, do idioma, me fazia silenciar. E aí eu ia transformando aqui dentro. Depois, às vezes não no mesmo dia, às vezes ainda ficava aquela raiva, aquela coisa de não ter falado e não sei o quê. Mas no último dia de curso, uma das coisas que eu falei lá para o pessoal foi isso. De que muitas vezes eu queria falar, reclamar, discordar. Só que a língua me impediu de fazer isso. E foi maravilhoso, porque eu percebi que eu estava falando com a minha dor. Baseado nos meus traumas. E aí isso mudou aqui dentro. Ou seja, naquele momento o silêncio para mim foi uma prece gigantesca, porque me transformou algo aqui dentro. Porque eu compreendi que a minha verdade é diferente da sua verdade. E tudo que você falar para mim vai ser baseado na sua verdade. E tudo que eu vou escutar vai ser baseado na minha verdade. Então não existe certo ou errado. Existem experiências diferentes. Existem vivências diferentes. Cada um de nós tem uma vida completamente diferente. Tem uma história completamente diferente. Tem uma história dos ancestrais completamente diferente. Então como é que eu vou julgar aquilo que o outro está falando? Se fosse em português, meu amigo. Ei, eu tinha falado era coisa. Graças a Deus. Não era, porque eu pude olhar para esse lugar. Pude refletir. E prece não é só falada. É reflexão. E aí fala-se muito de que quando uma prece é em conjunto, a potência dela é muito maior. Por que é muito maior? Porque no momento em que eu rezo com verdade, conectado e alinhado, coerente com aquilo que eu acredito, a pessoa do meu lado também reza, Fernandinha também reza, Robertinha também reza. Nós juntos aqui, a gente forma uma corrente de mais pessoas por um mesmo objetivo. Então, essa luz, ela brilha mais forte. Mas então quer dizer que a minha prece sozinha não dá certo? Dá. E muito. Quanto mais coerente com aquilo que você acredita você estiver rezando, mais potente e iluminada ela fica. E aí você pensa, quanto mais você faz a sua prece, você reza, você intenciona algo, mais você está emanando essa luz para você. Olha que massa! Porque começa em mim. Então a luz, ela brota de onde? Daqui de dentro. E aí nesse momento a gente relembra que somos luz. Todos nós somos luz. Todos nós somos luz. E quanto mais a gente repete isso e respira, mais essa verdade incorpora dentro de nós. E quanto mais a gente diz que é desajeitado, que é impaciente, que eu sou assim,
Eu tenho raiva mesmo. Mas a gente reafirma que nós somos essa pessoa aí que a gente está dizendo que a gente é. E dentro da prece, dentro das nossas orações, dentro dos nossos rezos, o que a gente faz se chama co-criação. Nós somos co-criadores do universo, da vida, do planeta. O que significa co-criação? Nós criamos junto com o Criador. Porque a energia do Criador, ela está onde? Em nós. E aí você reflete agora. Dentro de você, o que é que você está co-criando para a sua vida? Quais são as afirmativas que você repete diariamente sobre quem você é? Quais são as afirmativas que você repete sobre quem você deseja ser? Quais são as narrativas que você repete sobre quem você foi? Tudo isso vem incorporando aqui, nas nossas células. Faça um teste. Pegue alguma coisa, alguma característica, alguma situação que você deseja ser. Por exemplo, eu sou próspera. Repita várias vezes durante o seu dia e quando você repete, você respira. Você manifesta e você internaliza na hora de respirar. Nesse momento você já está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Manifestando, meditando, ainda digo outra, e orando. Porque você está presente naquilo que você está fazendo. Você está escutando que você é próspera. Então você já é. Não tem essa coisa de dizer, eu vou ser. Não, você já é. Eu sou luz. Quanto mais você repete isso, mais você compreende, mais o seu corpo compreende isso. Então, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, é a prece que a gente está mandando para nós e para o mundo. Então, dentro disso também, no momento em que a gente silencia para iniciar a nossa prece, o alemão falou que a gente primeiro tem que fazer por nós, mas a gente também pode fazer pelo outro, né? Fala-se muito no Evangelho e em muitas linhas espiritualistas, em muitas religiões, muitos estudiosos, muitos universalistas, né? Que quando alguém faz algo para você, ao invés de você revidar, você pode rezar por aquela pessoa, né? E no momento em que a gente não reza e a gente continua magoado, aquela pessoa vem na nossa cabeça. O que acontece quando essa pessoa vem na nossa cabeça, seja com raiva, seja com felicidade? A gente cria uma ligação com ela. Existe uma ligação do nosso campo energético com o campo energético daquela pessoa. Por isso que muitas pessoas, quando está tendo alguma explosão ou alguma guerra do outro lado do mundo, sentem no seu corpo algo. Tem pessoas que vai ter um terremoto e a pessoa sente o corpo dela tremer, só que o terremoto é lá no Japão. Por quê? Porque tudo está ligado energeticamente. Nós estamos todos ligados, todos desse planeta estamos ligados. Então, quando a gente reza por alguém, faz uma prece por alguém, esse canal, esse campo, chega naquela pessoa. E quando é verdadeira, menino, aí chega até mais. Vocês já sentiram, já teve alguma vez que vocês pensaram em alguém e essa pessoa ligou para vocês? Ou você encontrou essa pessoa em algum lugar? É coincidência? Não, é sincronicidade. É a lei da atração. Na hora que eu penso, eu me conecto. Então, essa pessoa escuta o meu chamado do outro lado. Então, no momento em que eu faço uma prece, uma oração, por aquelas pessoas que eu sinto que precisam dessa oração,
Aquelas pessoas que eu quero porque eu quero que mudem. A gente consegue, por oração, mudar aquela pessoa? Não, porque ela que tem que mudar, né? Não? Mas, através da minha oração, ela pode receber essa energia de luz e parar algum momento para ela escolher olhar para algo. Fala-se muito sobre a força de uma prece da mãe pelo filho, né? É muito forte. Mas a gente pode criar essa conexão também com pessoas que a gente quer emanar essa luz. A gente pode criar essa relação e essa energia, essa potência para pedir pela terra, para pedir pelas guerras. Só que adianta eu estar pedindo só pelo outro e não estar fazendo nada por mim, eu não estar pedindo nada para mim. Adianta? Não. A gente volta lá para o mandamento de Jesus. Amar ao próximo como? A si mesmo. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que rezar por mim. E quando a gente fala sobre cocriação, vou até voltar um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente acredita que tudo que a gente pede, a gente vai ter. Será que é isso? Tudo que eu peço, eu vou ter? Eu posso ter ainda melhor do que eu acho, né? Porque quando eu estou nas minhas orações, fazendo os meus pedidos, as minhas cocriações, às vezes eu imagino que eu quero uma coisa. Essa coisa vem muito melhor. Aí eu esqueço de agradecer, porque veio diferente do que eu estava pensando. O que eu queria era isso. Às vezes aparece uma situação bem desafiadora, antes do que aquela coisa que eu queria acontecesse. Por quê? Porque eu precisava mudar algo internamente para poder que aquela coisa chegasse. Dá só um exemplo. Às vezes a gente pede para ter emprego novo. Aí a gente é demitido e fica indignado. Não, eu não queria ser demitido, eu queria um emprego novo. Só que para você ter um emprego novo, você precisa sair desse que você está. Você precisa ter um tempo, estou só dando um exemplo, ter um tempo para você pensar e chegar à sua ideia de um emprego novo, que talvez seja você que vai criar, que você que vai abrir aquela empresa. Mas você precisava desse tempo e desse espaço. Então, tudo aquilo que a gente cocria, tudo aquilo que a gente pede nas nossas orações, tudo aquilo que a gente emana para o universo, vai acontecer do jeito que tem que ser. Do jeito que a gente precisa, dentro dessa experiência que a gente está vivendo, que aconteça. Precisamos aprender determinadas coisas para que flua. Aí sabe o que acontece? Aquilo chega, a gente conseguiu. Aí a gente faz o quê? Para de rezar logo. Não é não? Quem nunca? Eu já várias vezes. A gente esquece e para de rezar, porque a gente já conseguiu. Aí a gente se acomoda. Aí algumas coisas começam a dar uma mudada. Aí a gente, eita, é verdade, tenho que rezar de novo, tenho que me conectar, tenho que estar na presença. Porque, gente, rezar não é para ser mecânico. Mas parar um momento para pedir aquilo que a gente quer. Como, por exemplo, na semana passada, a Gleb falou muito sobre a gente acordar e pegar o nosso celular para mexer no celular, né? É aquela energia, independente do que seja, ou dependendo do que seja, que a gente vai emanar no resto do dia. Mas se eu começo o meu dia respirando, pedindo a conexão dos meus mestres de luz, dos meus guias espirituais, dos meus mentores, como vocês quiserem chamar, pedindo algo para o meu dia, algo que eu desejo para o meu dia, aquele dia ele vai ser diferente. E tem um outro ponto que é ainda mais potente, que é o agradecer. Prece não é só para a gente pedir. Por mais que não tenha chegado ainda aquilo que a gente quer,
Nós somos gratos por esse caminho. Porque tudo que está acontecendo é necessário para que eu possa alcançar aquilo que eu desejo ou que eu preciso. Só que a gente esquece disso. E aí acontece algo, a gente conquista algo e a gente esquece de agradecer. Porque a gente estava pedindo só o quê? Quando a gente estava necessitando. Aí será que essa prece vira uma conexão e uma transformação? Se a gente toma consciência e volta a fazê-la, sim. Eu trago também mais uma outra experiência pessoal. Quando eu me mudei para uma casa, a gente teve vários desafios nessa casa. E lógico que não foi só isso, teve todo um trabalho aqui mesmo no centro. Mas orações, preces, música, frequência, é o que até hoje mantém a casa harmonizada. Aí a casa harmoniza, aí vem aquela coisa, eita, tá de boa. Vou deixar. Vou dormir mais cedo, não vou fazer meu evangelho, não vou fazer minhas orações. Aí acontece alguma coisa que diz assim, vai não. Aí no dia seguinte a gente já volta, diz assim, eu tava brincando, era só brincadeira, tô voltando. Só que a grande diferença da consciência é essa, é a gente perceber, porque nós não somos perfeitos. A gente vai dar uns escorregados. Porque a gente veio para aqui justamente para aprender essas coisas, minha gente. Então, nós ainda estamos nessa dimensão aqui, nessa terceira dimensão, estamos aqui nesse plano físico para aprender sobre essas nossas emoções, para aprender sobre os nossos comportamentos. Então, a gente vai dar umas escorregadas. A gente vai fazer coisa que a gente dizia que a gente nunca mais vai fazer. Só que a grande diferença está na tomada de consciência e, eita, olha o que eu fiz. Vou voltar. E fazer novamente. De um outro jeito. De uma nova forma. Porque a vida é isso. É a experiência. É o sobe, é o desce. Nós não somos lineares na nossa vida. Quando a gente acha que a gente está lá em cima e não tem mais o que descer, aí, meu amigo, a queda é grande. Aí depois a gente compreende que a gente tem essa força e aí a gente sobe de novo. E o tempo todo, a nossa prece, ela é importante. E quanto mais verdade tiver nela, mais forte ela vai ser. Está parada aqui, olhando para essa natureza. Está parada aqui. Quando termina a palestra e aproveitar que é uma saída do sistema, que é uma fuga do caos, da loucura que é na cidade, para alguns, não para todos, mas do furdunço que é nos trabalhos, na vida em casa. Nesse momento que você está em prece, você pode chegar em casa de forma diferente. Quando termina a palestra, se você silenciar e ficar só observando, é mais uma prece que você está fazendo. Então, orar não é falar palavras bonitas, é falar com o coração. E o externo não vai mudar só porque você rezou. O que muda? O interno. Vou dar um exemplo. Tem um lago e as águas elas estão agitadas. Na hora que você olha para essas águas, você não consegue ver com nitidez o céu. Mas no momento em que essas águas elas se acalmam, o céu ele é totalmente refletido e você consegue ver com clareza o céu a partir da água. Então, o que muda é aqui dentro. Muitas vezes a gente está vendo uma situação baseada no furdunço que está aqui dentro. E enquanto a gente está no furdunço, a gente está vendo furdunço. Então o externo
ele não mudou. Ele continua igual. Mas como eu estou internamente, como eu olho para aquela situação, como eu enxergo a vida, aí sim, tudo muda. Então, minha gente, agora a gente está numa época, eu já falei aqui para vocês sobre um sincronário, mas de acordo com um determinado calendário, nós estamos nos últimos dias dele. E nesses 13 dias, hoje é o segundo, nesses 13 dias seguintes, né? Nós estamos conectados com as nossas emoções. É a lua que está nos guiando. São 13 dias para a gente olhar para as nossas águas, são 13 dias para a gente olhar para as nossas emoções. E digo mais. E hoje ela tem Saturno do lado. Eita, hoje a lua tem Saturno do lado, olha. Tufi. Então a gente olha ainda mais para as nossas emoções. E o próximo ano, que segundo esse sincronário, ele começa no dia 26 de julho, ele vai ser todo guiado pela lua. Então vai ser um ano para a gente olhar muito para as nossas emoções. Sem julgar, mas percebendo elas. Orando por elas, estando presente com elas. E compreendendo que o outro também está vivendo a mesma história. Então o furdunço dentro dele também pode estar acontecendo. Né? Então, quanto mais orarmos, rezarmos, meditarmos, estarmos na presença, a forma que a vida vai se aparecer para nós, vai se desvendar para nós, vai mudar. Mas não é porque o externo mudou. É porque o interno. E eu vou fazer um convite para vocês, que é todo mundo fechar os olhos. Se puderem descruzar as pernas e colocar os pés no chão. E eu quero que do seu coração você fale, sem precisar verbalizar, mas se quiser verbalizar também, tá tudo certo. Melhor oração que o teu coração quer mandar hoje. Mas o convite é que você primeiro faça essa oração por você. Depois, eu quero que vocês todos, nós, possamos fazer uma oração para a terra. E enquanto você vai fazendo sua oração, vai respirando bem fundo. Sentindo verdade em cada palavra. Sentindo
a energia expandir de você e ir para essa terra e preencher todo o teu corpo. Visualiza essa luz que está sendo criada, unida à luz da pessoa que está ao seu lado e de todos que estão aqui. E percebe quanta luz está sendo emanada para a Mãe Terra, para a Mãe Natureza. Percebe a união dos elementos dentro de você, do ar que você respira, da terra que você pisa, do sol que te aquece, das águas internas e externas que estão em você. Percebe qual sensação teu corpo fica. Com essa energia e essa frequência sintonizada, transbordada, preenchida. Percebe essa sensação do teu corpo. Percebe se ele fica leve, se ele fica pesado. Se percebe. Se tem alguém que você deseja que essa luz alcance e chegue, direciona para essa pessoa, para esse lugar. Direciona essa energia para a tua casa, para todos os que estão na sua casa. Para os seus animais. Deixa que essa energia ela seja levada também para todos os lugares que estão em guerra. Visualiza todo o caminho que a luz que iniciou dentro de você e se uniu a todas essas outras vai fazendo. E percebe o poder que tem dentro de você. Sem entrar na vaidade, mas só reconhecendo a tua força, o teu amor, a tua potência. Reconhecendo quem você é e a luz que você é. Respira lento e profundo mais uma vez. E percebe que primeiro essa luz começou em você e que agora ela transborda sem esforço por todos os lados. E você vai deixando que essa luz continue no teu corpo. Mas vai sentindo novamente teus sentidos físicos.
sentindo seu pé no chão, seu corpo na cadeira. Sentindo o gosto na tua boca, os cheiros. E no seu tempo, devagarinho, você vai abrindo os olhos, chegando nesse aqui agora e se conectando com esse sentido da visão. Pode ser que você esteja vendo isso aqui até diferente, que as cores estejam diferentes, mas não é que o externo mudou, não. É que nesse momento todos nós elevamos a nossa vibração. Continuem fazendo isso no dia a dia de vocês, na casa de vocês. Não só quando vocês estiverem tensos, ansiosos, também nesses momentos, mas nos momentos de alegria, de conquista. Essa conexão com você, com o divino que há em você, com a energia do universo, com a energia que vem de todos os planetas e com a energia que vem daqui, ó, dessa terra. Ir numa praia, numa grama, observar plantas, mesmo que seja dentro de um apartamento, é relembrar a natureza que tem dentro da gente. A natureza, ela não veio à toa. Ela veio para nos lembrar que nós somos ela. E todos os momentos em que a gente lembra que nós somos ela, a Mãe Terra fica tão feliz e agradecida com isso. E internamente algo muda. Mas todo dia é um passinho. Às vezes um passão. Às vezes um passinho para trás, para dar aquele impulso para ir mais para frente. Mas que estejamos sempre conectados com quem somos. Para que essa luz brilhe dentro de nós. Para que a gente possa transbordar a todos ao nosso redor. Gratidão, minha gente.